A paz do Senhor para todos vocês, meus amados irmãos e amigos. Mais uma vez aqui trazendo para vocês essa lição da EBD, né, um resumo para vocês, né, só mais ou menos lendo para vocês entenderem um pouquinho, certo? Quem não é inscrito no meu canal, né, ajuda aí escrevendo aí no meu canal, ativa o sininho para você receber sempre os vídeos que foram lançados, viu, pessoal? Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, né? Também você pode fazer um comentário, você pode compartilhar, tá bom, pessoal? Então, obrigado. Dê um joinha aí também, é bastante importante aquele joinha lá. Então, essa é a lição da Lições Bíblicas, quarto trimestre de 2019, né? Revista Adulto. Essa é a revista do professor, editada pela CPAD. Aqui é o tema, né, desse quarto trimestre, que é o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Então essa é a lição número 10, que vai ser estudada 8 de dezembro de 2019, já domingo agora, e o tema é o pecado do homem segundo o coração de Deus. Aí aqui nós vamos, aqui é o título da lição de número 10, que será dia 8 de dezembro de 2019. Aqui nós vamos encontrar o texto áureo, que diz assim, ó: porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Segundo Samuel 11, 27. A verdade prática, deixa eu focalizar aqui para vocês, pronto. Verdade prática, somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado, do pecado, a ofensa premeditada contra Deus, certo? Então essa aqui é a verdade prática, tá bom, pessoal? Que nós devemos colocar em prática, sabendo? Então o que podemos entender é que devemos ser revestidos da graça de Deus, da força do Espírito Santo, para que o Senhor nos livre, nós, do pecado premeditado. Então, o textuário diz que o que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Aqui é a leitura diária, que nós vamos encontrar segunda-feira, né, com um versículo bíblico e um tema, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Então, e domingo, dia 8, nós estaremos estudando a lição. Leitura bíblica em classe, que se encontra aqui em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 18. Tá, pessoal? Então, aqui está o texto, a leitura bíblica em classe, que está, né, em 2 Samuel, capítulo 1, e se estende até o versículo de número 18. Ó, tá vendo o último versículo aqui de número 18, que é o texto, certo? Consegui focar ali, pronto. Aqui é o versículo 18. Tá bom, pessoal? Aqui nós vamos encontrar o objetivo geral da lição, que é conscientizar de que somos o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado. Então, só a força de Deus, a graça divina, o poder do Espírito Santo para nos livrar do pecado que tão de perto nos rodeia, diz a palavra de Deus. Os objetivos específicos da lição é: primeiro ponto ou tópico, mostrar que Davi era o homem segundo o coração de Deus. É o primeiro ponto, nós vamos ver isso, um homem segundo o coração de Deus. O segundo, nós vamos descrever o ambiente em que Davi pecou, né? E o terceiro, nós vamos qualificar o adultério e o homicídio de Davi. Então, são esses 3 pontos que nós vamos encontrar em toda essa lição. Aqui no Interagindo com o Professor, eu quero mostrar para vocês assim, ó. Eu vou ler para vocês assim, ó. Não há ambiente ou lugar em que estejamos seguros demais para não pecar. Embora salvos em Cristo, ainda convivemos num corpo não redimido que aguarda a maravilhosa redenção eterna, onde o nosso corpo mortal dará lugar a um corpo glorioso. Enquanto isso não acontece, cá estamos com as nossas lutas e muitas tribulações. O ponto central desta lição nos incentiva a que estejamos revestidos da graça divina e cheios do Espírito Santo, para resistir ao convite do pecado que a todo momento nos cerca.
Sinta-se, portanto, encorajado ou encorajada a perseverar na fé sob a força e o poder do Espírito Santo, certo? Então, é uma coisa maravilhosa da parte de Deus, que nós vamos encontrar essas riquezas para nossas vidas, orientações da palavra de Deus, nós vamos encontrar força da parte de Deus para com a gente, né, para nos fortalecer, e é isso que nós precisamos. Aí é onde entra a nossa parte, de buscarmos a Deus, de estar buscando a força do Senhor, para que possamos aprender e a estar debaixo da sua graça, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, e assim nós possamos estar dentro da sua vontade e dentro da sua, né, debaixo da sua graça e da sua vontade. Aqui nós no comentário nós vamos encontrar logo na introdução, certo? Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês, que diz assim, ó: a Bíblia não se limita a descrever as façanhas de seus heróis, mas revela igualmente seus pecados, erros e fragilidades. Homens como Noé, Abraão e Jacó cometeram graves faltas na caminhada espiritual. Está lá em Gênesis 9, 20, 21, 20, de 1 a 6 e 27, 19. E a Bíblia não as esconde. Davi, embora ungido do Senhor, deu lugar ao diabo e veio a cometer dois gravíssimos pecados. Por isso, Jesus nos alerta e orar e a vigiar constantemente, Mateus 26, 41. A presente lição procura mostrar que ser escolhido de Deus para alguns propósitos não evita a possibilidade de uma eventual e evitável queda. Por esta razão, não podemos descuidar-nos de nossa vida espiritual. Focalizar aqui, tá bom, pessoal? É imprescindível estar cheio do Espírito Santo para não sucumbir aos desejos da carne, atentando seriamente para este conselho de Paulo: fugir da prostituição, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 e Gálatas capítulo 5, versículo 16. Então, pessoal, nas lições anteriores, nós vamos encontrar o reinado de Davi, nós vamos encontrar Davi, né, restituindo o culto a Deus, nós vamos encontrar realmente um homem de Deus que se preocupava com as coisas divinas e se preocupava com as coisas de Deus. Aqui nessa lição 10, nós vamos encontrar a falha de Davi, nós vamos ver o pecado que Davi cometeu. Davi cometeu dois grandes pecados, erro gravíssimo, certo? Aqui, ó. Davi, embora ungido do Senhor, deu lugar ao diabo e veio a cometer dois gravíssimos pecados. Quais foram esses pecados? Davi, ele se prostituiu com Batseba, depois mandou matar o marido dela para ficar com ela. Então, nós vamos encontrar este homem cometendo esses erros gravíssimos, que por causa disso, Davi, ele pagou muito caro. Então, essa lição é o que nós vamos ver, esse erro de Davi e esse pecado que Davi cometeu. Olha, no primeiro ponto, nós vamos encontrar, ou o primeiro tópico, nós vamos encontrar o título Segundo o Coração de Deus. Era o que Davi tinha. O que era segundo o coração de Deus? Era um homem que temia a Deus, um homem que buscava ao Senhor, que procurava agradar a Deus, mas a Bíblia mostra que esse homem, mesmo tendo todas essas qualidades, ele falhou com Deus, ele errou, ele pecou. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O primeiro subtópico diz assim, ó, o homem segundo o coração de Deus, que era Davi. Aí diz assim, ó, a expressão um homem segundo o coração fala de alguém que procura agradar ao Senhor. A Bíblia declara que Davi era esse homem. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Davi era rei que agradava a Deus, porque em tudo priorizava a sua vontade. Davi sabia esperar, seu coração sentia seguro, os sentimentos do Senhor, né? Segundo os sentimentos do Senhor. Deixa eu só repetir aqui, ó. Davi sabia esperar, seu coração sentia segundo o coração do Senhor. Ele não se apressava, não agia precipitadamente, não frustrava os planos divinos, nem buscava sua própria vontade, mas agia consciente e moderadamente. Efésios 4, 5. O líder segundo o coração de Deus tem intimidade com o Pai.
o Senhor quer nos dar pastores segundo o seu coração. Então, aquilo que eu já falei, Davi era um homem que ele sabia esperar, ele agia, né? Ele não agia precipitadamente, ele não frustrava os planos divinos, nem buscava sua própria vontade, mas ele agia conscientemente pelas coisas de Deus. Era um homem que temia a Deus, era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. É esse primeiro subtópico do primeiro tópico. O segundo subtópico diz assim: Davi era o escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Davi era o escolhido de Deus, mas, infelizmente, cometeu pecados graves. Não foi um exemplo de perfeição absoluta como líder espiritual, nem como um homem público. Com toda a qualidade que ele tinha de homem de Deus, mas ele falhou, porque a Bíblia diz que todos falharam. A grande diferença entre Davi e Saul foi o arrependimento. A gente sabe que Saul foi um rei que o povo escolheu. No caso de Davi, não foi o povo que escolheu, mas foi o Senhor. Então Davi foi um homem que buscou a Deus, enquanto Saul não tinha essa qualidade. O Salmo 51 revela a confissão de Davi, sua súplica por perdão e seu rogo por renovação espiritual. Ele não escondeu as suas transgressões, confessou-as e buscou o perdão. Pronto, né? Então nós vamos encontrar no Salmo 51, meus irmãos, nós vamos encontrar a declaração do salmista Davi, né? Ele pede ao Senhor perdão, que o Senhor não retire dele o Espírito Santo, que o Senhor volte a dar a alegria que ele sentia no Senhor novamente. Então nós vamos encontrar esse homem reconhecendo o seu erro, reconhecendo o seu pecado, certo? Então era um homem humilde, que tinha um coração segundo o coração de Deus, mas que chegou a falhar, né? Enquanto isso, trilhemos o caminho da santidade, da oração, da leitura da Bíblia e da fuga da aparência do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22 e capítulo 4, versículo 12. Deixo, porém, este alerta. É possível, sim, termos uma vida irrepreensível, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Então, aqui é o conselho do escritor o comentarista dessa lição, que nós devemos, né, estar em alerta, porque diz que é possível ter uma vida irrepreensível, uma vida diante do Senhor, santa e também diante dos homens, certo? Então vamos trilhar caminho de santidade, vamos buscar o Senhor, vamos orar, vamos ler a palavra de Deus e vamos fugir de toda a aparência que é mal. De tudo aquilo que tem aparência de mal, nós vamos fugir para que nós possamos estar bem diante do Senhor. No subsídio pedagógico, diz assim, no subsídio didático pedagógico, eu grafei essa parte que eu achei muito importante. Diz assim, a todo instante o ser humano executa uma ação pecaminosa contra Deus e contra o outro. Tá vendo que coisa interessante? A todo instante o ser humano executa uma ação pecaminosa contra Deus e contra o outro. Então, por isso que a Bíblia diz que o coração do homem é corrupto. O coração do homem é enganoso. Eu tenho um vídeo de 5 minutos, mais ou menos, falando sobre esse versículo, dizendo que o coração do homem é enganoso e corrupto. O segundo tópico, né, é o ambiente em que Davi pecou. Aí o primeiro ponto nós vamos encontrar, criando um ambiente propício ao pecado. O texto inicia dizendo que Davi não partiu para a guerra, quando deveria ter ido. 1 Samuel 11:1. A indolência do rei era o primeiro passo que ele preparava para a queda. Deixa eu focalizar aqui para eu continuar lendo, tá bom? Pois quanto mais o tempo desocupado, mais chance de ser tentado, tá vendo? Então, pois quanto mais tempo desocupado, mais chance de ser tentado, né? É aquele dali, aquele ditado, mente vazia é alguma coisa do diabo, que diz mais ou menos assim, né? Que eu esqueci do ditado. Então, quanto mais nós ficamos desocupados, né, nós temos a tendência de ser tentado pelas coisas. Então, é melhor nós ocupar nossas vidas lendo a palavra de Deus, nós orando, falando de Jesus Cristo, fazendo alguma coisa concernente ao reino de Deus, estar na casa do Senhor,
para que a nossa mente não esteja vazia e nós não venhamos estar cometendo coisas desagradáveis a Deus. Foi o que aconteceu com Davi. Davi não foi para a guerra, ficou em casa dormindo até tarde, certo? E quando se acordou, ele viu, né, aquela mulher tomando banho. Então, aí começou todo o erro de Davi, todo o pecado de Davi começou porque não foi para a guerra e ficou em casa, né, podendo estar lá na batalha. Davi não pecou apenas por ter visto Batseba, mas porque seu olhar foi pecaminoso. Ele não procedeu como Jó, que fez concerto com seus olhos para não pecar, Jó 31, versículo 1. No lugar de andar ocioso pelo palácio, Davi deveria ter fugido da aparência do mal, né? Uma coisa que ele não fez. Em vez dele fugir, ele foi, né, no mesmo lugar, cometendo pecado. Depois mandou chamar aquela mulher, uma mulher casada. Ele não teve nem a preocupação de, né, não teve o cuidado de saber que aquela mulher era casada, esposa do seu soldado, né? Mas ele cometeu esse erro. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é. Olha que interessante, né? Jesus foi tentado, mas não cedeu à tentação. Repreendeu o diabo com as escrituras, Mateus 4:1 e Hebreus 2:18. A tentação pode vir tanto de fora, do mundo e do diabo, quanto de dentro de nós, Tiago 1:14, certo? Então isso é muito interessante, né? Ó, ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é, certo? Aí, ó, a tentação pode vir tanto de fora, que é do mundo e do diabo, quanto de dentro de nós mesmos. Ou seja, nós mesmos podemos procurar as tribulações, certo? As tentações, e às vezes essa tentação vem próprio do mundo que nós estamos vivendo, ou o diabo também pode trazer essa tentação para nós. Então, tanto pode vir do mundo como do diabo, e quanto pode vir de nós mesmos, certo? Então, veja bem o risco que nós estamos correndo. O 2. Os meios que contribuem para a prática do pecado. Em geral, quando uma pessoa começa a desejar o pecado, ela aprofunda esse desejo. Olha que interessante. Fecha-se para as coisas de Deus, levando o Espírito Santo a retirar-se dela. E aí fica triste, né, a situação do homem. Ele mandou buscá-la, mesmo sabendo que se tratava de uma senhora casada, né, no caso Batseba. Nada mais podia detê-lo no caminho do pecado. Mesmo a informação de que Batseba era mulher de um dos seus oficiais mais fiéis. Nessas condições, Davi já estava longe de Deus. Todas as ações descritas no texto mostram que ele abriu a porta do coração para o pecado e não desviou os olhos da vaidade. Salmo 119, versículo 37. Frente ao mau exemplo de Davi, e de acordo com as Escrituras, o cristão deve fugir do pecado e resguardar-se em Cristo, pois somente nele é que se consegue vencer os ataques do maligno. Então, que nós possamos, né, ir em frente, né, não seguir o exemplo de Davi, mas procurar se refugiar em Deus, para que nós não venhamos entrar no mesmo caminho de Davi e pecar contra o Senhor e pagar um preço muito caro. Aqui no terceiro tópico, para encerrar, diz assim, o adultério e o homicídio de Davi. Aí o primeiro ponto, pecado gera pecado. Olha aí, né? No Salmo 42, versículo 7, é dito que um abismo chama outro abismo. A prática pecado gera mais pecado. Ao tomar ciência de que Batseba estava grávida, Davi engenha um plano. Para esconder a gravidez adulterina de Batseba, Davi força Urias a deitar-se com a esposa, a fim de que se lhe atribui o filho ali gerado. Ele fez isso por 2 vezes, porém sem sucesso. Segundo Samuel 18, 8 e 10. Em outras tentativas, ele se dispôs a embriagá-lo, mas mesmo assim Urias não foi para casa, segundo Samuel 11, 13. O oficial se revela um soldado fiel, honrado, leal, contrastando com as atitudes do próprio rei Davi. Por fim, Davi revela sua face mais cruel. Escreve uma carta e ordena que Urias a entregue a Joabe. Na carta, o rei ordena ao general... Deixa eu focalizar aqui. Ponto. Na carta, o rei ordena ao general que coloque o valente soldado no fronte temerário, imprudente e belicamente infrutífero.
Uma das faces do pecado é a dissimulação, leva-nos a situações inimagináveis. Atentemos, pois, para o que o apóstolo disse. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então, meus amados, nós vemos aqui a estratégia de Davi, né? Uma estratégia cruel. Por fim, Davi revela sua face mais cruel, né? Que foi justamente, né, todo esse pecado, e ainda mandou matar Urias, né, enviando uma carta pelo próprio Urias para Joabe, que era o comandante do exército de Davi, né, para que colocasse Urias na frente do exército, né, dos homens mais valentes dos seus inimigos, e abandonasse ele para que ele morresse ali de frente dos inimigos. Então, Davi mostrou uma fase cruel da sua vida. O homicídio de Davi. O pecado de Davi foi tomando grandes proporções. O rei entrega Urias nas mãos de Joabe, que por seu turno coloca-o à frente de uma peleja suicida. Esse ato não matou apenas Urias, mas também outros soldados, segundo Samuel 11:17. Ao ser informado da morte de seu fiel oficial, Davi se manifestou de modo brando, impassível e calculista, afirmando que tais coisas ocorrem na guerra. A espada ora devora de um lado, ora do outro, segundo Samuel 11:25, é a expressão de Davi. Davi plantou uma grande injustiça e colhera uma grande amargura. Ele sentira o pecado, o peso da espada, enviada da parte de Deus, sobre sua casa. O pecado destrói, transforma e desfigura espiritualmente uma pessoa. O homem, segundo o coração de Deus, agora fazia a vontade do diabo. Olha que tristeza, né? Essa frase aí, né? Terceiro, Davi e seu comandante. Experiente em guerra, Joabe sabia que o pedido de Davi era uma trama maldosa. Ali a máscara de Davi cai diante de Joabe. Este não vera mais como um rei santo, mas como alguém de caráter duvidoso, que acabara de fazer um pedido sujo. Joabe era um assassino, pois havia tirado a vida de Abner, segundo Samuel 3, do 26 e 27. Davi acabara de se igualar ao seu comandante. O rei de Israel não era mais o rei modelo, espiritual e excelente. Joabe não somente poderia blasfemar de Davi, como não mais poderia ser repreendido pelo rei a respeito de Abner, segundo Samuel, capítulo 3, versículos 28 e 29. A história de Davi e seu comandante Joabe nos mostra que os servos do Senhor devem proceder fielmente em tudo, para que o nome de Cristo não seja blasfemado. A tentativa de Davi para evitar as suspeitas do seu pecado no subtópico 4. Em seu atoleiro pecaminoso, depois de 7 dias de luto, imediatamente Davi tomou Batseba como esposa. Ele pensava afastar quaisquer suspeitas de um relacionamento extraconjugal. É importante dizer que Batseba teve grande participação no pecado de Davi. Ela não se resguardou, mostrou-se pecaminosamente. Era uma mulher ambiciosa, cheia de planos. Isso pode ser comprovado pelo texto de 1 Reis, capítulo 1, versículo 11 ao versículo 31. Tudo poderia ter passado despercebido perante o povo e logo esquecido. Mas o autor sagrado o contraria dizendo: porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor, segundo Samuel 11:27. Né? Ficou revelado nas Escrituras que aquilo que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. De Deus é onisciente, ele sabe de tudo. Os que pecam às ocultas, pensando que ele não vê, engana-se. As Escrituras declaram que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus capítulo 4, versículo 13 e Salmo 33, versículo 13 e 14, e o Salmo 90, versículo 8, e o Salmo 139, versículo 11 e versículo 12. A conclusão diz assim, pessoal,
O registro do pecado de Davi revela a perfeita justiça de Deus e de sua palavra. As Escrituras mostram que a prática do pecado é sempre desastrosa. Portanto, evitemos a ociosidade. Desenvolvamos os dons úteis às obras de Deus. Confessemos os nossos pecados, pois quem o oculta torna-o mais grave ainda. Se este for o seu caso, procure o seu pastor, peça-lhe ajuda. Quem confessa a sua transgressão e a deixa, alcança misericórdia. Amém. Então, pessoal, a gente está encerrando aqui essa leitura da palavra de Deus. É só um resumo, mais ou menos, mas é bem explicativo. Que nós possamos nos guardar do pecado, que nós venhamos buscar ao Senhor, ocupar a nossa vida lendo a palavra de Deus, temendo a Deus, orando ao Senhor, buscando se envolver com as coisas de Deus, para que assim a gente não venha cometer um pecado como Davi. Na próxima lição, pessoal, nós vamos ver, né, o castigo que Davi vai ter, certo? Então, esse homem, mesmo tendo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele pecou, mostrando que todos nós pecamos e falhamos, tá bom, pessoal? Então, que nós possamos tirar grandes lições dessa história de Davi. Olha, na lição de número 11, as consequências do pecado de Davi. Nós vamos ver o sofrimento de Davi por causa desse erro. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima lição. Que Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém.